A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Aqui é o pastor Wagner Batista e sou pastor da IAC de Tomazinho, São João do Meriti, Rio de Janeiro. Tudo bem? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, venho trazer um tema muito importante para os nossos dias hoje. E esse tema está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, 19 ao 21. E diz assim: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o entendimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos ler um pedacinho também do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Irmãos, é muito importante nos dias de hoje que existem diversas lutas às quais nós devemos e diariamente travamos. Tá? Muitos são os desafios que a igreja ela sofre nos dias de hoje. E nesse século XXI, são lutas internas, são lutas externas, né? Que temos que, por obrigação, temos que estar dobrando os nossos joelhos. Muitos são as razões, muitos são os motivos. Hoje temos ataques externos, são grupos ideológicos, né? E ataques diretos à família, divisões internas, também são problemas que vêm se arrastando por muitos séculos na igreja até. Né? E os insistentes ataques de Satanás sobre as nossas vidas. Né? O inimigo está nos atacando o tempo todo. E por essas razões, é urgente, irmão, que nós tenhamos venhamos a dobrar os nossos joelhos diante de Deus, tá? À luz da palavra de Deus, o que nós conseguimos ver na leitura da carta de Paulo aos Efésios? E quais são os motivos por que Paulo vem orar por essa igreja? E note que, dentre esses motivos, alguns são muito, muito, muito semelhantes aos dos dias de hoje. Podemos perfeitamente contextualizados para a nossa situação. Primeiramente, o apóstolo Paulo roga a Deus para que Deus fortaleça os efésios no Espírito Santo. Irmãos, é primordial que nós busquemos o Espírito Santo. É primordial que nós vivamos uma vida de santidade diante de Deus. É imperativo que nós dobremos os nossos joelhos a Deus e possamos buscar a Deus a força do Espírito Santo.
Porque sem esta força do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo na sua vida, sem a ação de Jesus através do seu Espírito na sua vida, a gente não consegue vencer essas batalhas. Essas batalhas são vencidas não com a força do nosso braço, mas com a força e o poder do Espírito Santo. Ao dobrar-nos de nossos joelhos, nós ganhamos uma força que o nosso braço não tem, uma força que a nossa voz, que a nossa boca não tem, uma força que nós, como seres humanos, não temos. A força de vencer o império das trevas em nome de Jesus. E se você buscar ao Senhor, se você dobrar os seus joelhos, pedindo o poder do Espírito Santo, não há uma só viva alma, não há só nem o império das trevas inteiro poderá vencer você. Você vai arrancar gente de lá, você vai quebrar aquelas grades, você vai arrancar pessoas do império das trevas e vai, em nome de Jesus, trazê-las para o reino do seu Filho, o reino de Jesus. E ele vai nos ajudar nesta missão. Segundo motivo pelo qual Paulo ora aos crentes em Efésios é para que os crentes estejam sendo habitados pela fé por Cristo Jesus e cheios de amor. Irmãos, muitas são as divisões em nosso meio. Divisões essas que envergonham a Deus, que envergonham o Evangelho, que envergonham e entristecem o Espírito Santo. Muitas são as divisões e nós não devemos aceitar as divisões. Nós devemos trabalhar em oração para que Deus possa unir a sua igreja. Mais do que isso, para que Cristo possa habitar na sua igreja. Em Apocalipse, diz que Jesus está batendo a porta. E o que me diz essa passagem, né, da igreja é o seguinte, é que o Senhor está do lado de fora. Eu gostaria de convidar a você a abrir a porta. Abra a porta para o Senhor entrar. A igreja do século 21 é uma igreja que parece que Jesus está do lado de fora. E nós não conseguimos ver Jesus dentro da igreja. Jesus e o seu amor sendo motivo, sendo aquela argamassa, aquele ponto de ligação entre os irmãos da igreja. É necessário que Cristo habite, seja o alicerce da sua igreja. Jesus Cristo é fundamental. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe igreja sem Jesus. Igreja sem Jesus é uma igreja prestes a desmoronar. Porque Jesus tem que ser o alicerce. Jesus tem que ser a pedra fundamental. Jesus é fundamental para a igreja. Sem ele, não existe igreja. Sem ele, nenhuma igreja fica de pé. Sem Jesus, a igreja vem a ruir-se. Um outro ponto importante que Paulo ele fala, e já aí no capítulo 4, para que os crentes amadureçam, para que o vínculo da paz esteja junto, sendo essa argamassa, sendo a fé em Jesus Cristo e o amor seja uma argamassa para a maturidade da igreja. A igreja moderna, ela não está madura. A igreja moderna, ela parece que está dividida. A igreja moderna, ela é muito egocêntrica, ela é individualista. E o Senhor quer que nós sejamos diferentes. Uma igreja unida é uma igreja vitoriosa. Uma igreja unida é uma igreja que vence. Uma igreja humilde é uma igreja aguerrida. Uma igreja que pratica bondade é uma igreja corajosa. Pense nisso. Medite nisso. Medite nesses pontos em que Paulo explora. Paulo quer que a sua igreja, que a igreja do Senhor Jesus, Paulo queria que a igreja de Efésios fosse uma igreja madura e que andasse com as próprias pernas e que fosse adiante, porque nessa altura do campeonato, Paulo já estava preso.
ele era prisioneiro. E Paulo, neste momento, escreve à igreja de Éfeso e diz: olha, eu estou aqui, mas vocês têm condições de ir. Vão lá, preguem o que eu ensinei a vocês. Preguem o evangelho de Jesus Cristo. E neste momento, eu dobro os meus joelhos, eu curvo a minha cabeça para orar, para que a igreja brasileira, a nossa denominação, seja uma denominação unida, seja uma igreja aguerrida, que a nossa liderança esteja preocupada em fazer a vontade de Deus e glorificar ao Eterno, com as suas ações, com as suas vidas, que todos nós tenhamos a argamassa do Espírito Santo e o alicerce que é Jesus. Não se esqueça, igreja sem Jesus está prestes a desmoronar, ela não existe. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor para que nos dê coragem, para que nos dê mansidão, para que nos dê, Senhor, união, unidade no Espírito Santo. Te peço pela igreja, te peço pelos dias de hoje, te peço o poder do Espírito Santo, para que possamos vencer todo o mal que nos cerca, todo o mal que quer nos atingir, que quer nos derrubar. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor Jesus, esteja unida com Jesus como alicerce, para a honra e glória de Deus Pai. Amém e amém. Deus te abençoe. Pense nessa palavra em nome de Jesus. Fique com Deus.